Questão número 19. Vamos formar um número de 3 algarismos, sendo o primeiro igual a 2, o segundo igual a 6 e o terceiro um algarismo desconhecido que chamaríamos de x. Nós vamos formar aqui, então, de acordo com essa questão, números que têm 3 algarismos em que o primeiro é o 2 sempre, segundo é sempre 6 e o último é um x, que é um número que vai variar de acordo com o que o exercício pedir. Então nós vamos ter que colocar alguns valores ali, podem ser valores de 0 até 9 no lugar de x, para fazer com que aconteça o que a questão está querendo pedir. Então na letra A, ele quer saber assim, qual deve ser o valor de x que eu devo colocar ali, naquele número, para que ele seja divisível por 2. Vamos dar uma olhada na letra A aí. Ó. Um número é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ali no lugar do x, a gente só pode colocar, para que o número seja par, os números ou 0, ou 2, ou 4, ou 6 ou 8. E nesse caso, o x só pode assumir algum desses valores, né? Então, os números formados podem ser 260, 262, 264, 266 e 268. Observe então que todos esses números têm 3 algarismos, todos eles são pares, porque todos eles terminam ou em 0, 2, 4, 6 ou 8, e aí atendem à questão do exercício. É isso que ele está querendo fazer. Qual valor de x eu devo colocar ali para que ele atenda à condição que eu coloquei? Ou seja, nesse caso, para que ele seja divisível por 2. Para ser divisível por 2, tem que ser par. E para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, quais números eu posso colocar no lugar de x? Só posso colocar um desses. E aí os números formados são esses que estão escritos aí embaixo. 260, 262, 264, 266 ou 268. Letra B. Qual número ou quais números eu posso colocar no lugar de x para que o número formado seja divisível por 3? Bom, para que o número seja divisível por 3, a soma dos algarismos dele deve ser um número divisível por 3. Logo, a soma só pode dar 3, 6, 9, 12, 15, 18, ou seja, todos esses números aí que são múltiplos de 3, e aí que, somando os três números ali, 2, 6 mais esse número, tem que dar um desses. Como o número já tem um 2 e um 6, quando eu somo 2 com 6 dá 8, ou seja, não pode dar mais nem 3 nem 6, pode dar a soma a partir de 9, porque se eu já somei o 2 com o 6 e deu 8, a soma não pode mais dar 3 e não pode mais dar 6. Mas pode dar 9, pode dar 12, pode dar 15. E aí a gente vai ter que verificar, olha só. Se o x for 1, a soma dá 9. Então o 261 pode. Se o x for 4, a soma dá 12. E aí fica divisível por 3. Se o x for 7, a soma dá 15. E aí também fica divisível por 3. Só que se eu colocar, por exemplo, o x igual a 8, por exemplo, vamos supor nessa hipótese, né? Dá 8, aí ficaria assim. Ficaria 2 mais 6 dá 8, mais 8, 16. O 16 não está na lista. O próximo que viria depois do 15 seria o 18. Para a soma ali da 18, no lugar do x eu teria que colocar 10. Só que eu não posso colocar 10 porque o x é apenas um algarismo só. Só pode ser um número de 0 até 9. Então as possibilidades já estão fechadas. Se o x for 1, dá 261, e aí o número é divisível por 3. Se o x for 4, o número é 264, a soma dá 12, e aí ele fica divisível por 3. E se o x for 7, a soma dá 15. E aí o número 267 fica divisível por 3. Então, para que o número seja divisível por 3, os únicos números que eu posso colocar no lugar de x são o 1, o 4 e o 7. Porque aí a soma dos algarismos vai dar um número divisível por 3. Quais devem ser os valores de x para que o número seja divisível por 4? Bom, um número é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0, que não é o caso, né? No nosso caso aqui não vai ser possível terminar em 0, 0, porque ali o número já termina em 6 e um número depois, então 0, 0 está fora. Ou quando os seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Assim, o x ele pode ser 0 para formar 260, porque os dois últimos números aí, 60, formam um número divisível por 4. O x pode ser 4 para formar 264, porque aí também
forma ali o 64, que é múltiplo de 4, então é divisível por 4. Ou x pode ser 8, para formar o 268, porque ali nos dois últimos algarismos a gente fica com 68, e 68 também é divisível por 4. Então, para que o número seja divisível por 4, o x só pode assumir três valores. Pode assumir os valores 0, 4 ou 8. Letra D. Para que seja divisível por 5. Bom, um número divisível por 5 se terminar em 0 ou 5. Quer dizer que o x pode ser igual a 0 e forma 260, e aí ele fica divisível por 5. Ou o x pode ser igual a 5 e forma 265. E aí tem um 5 ali no final do número, ele fica divisível por 5 também. Para ser divisível por 6. Bom, o número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Nós já fizemos aí na letra A os números pares, que são os divisíveis por 2. E já fizemos na letra B os múltiplos de 3, que são os números divisíveis por 3. O número que tiver nos dois grupos, ou seja, nos que são divisíveis por 2 e por 3, são divisíveis por 6. Vamos pegar aí os divisíveis por 2. Os divisíveis por 2 foram 260, 262, 264, 266, 268. Os divisíveis por 3, que a gente viu lá na letra B, eram 261, 264, 267. O único que está aí nos dois grupos é o 264. Como o 264 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, nesse caso o x tem que ser 4. Quer dizer, para que o número seja divisível por 6, o x neste caso tem que ser igual a 4, porque o 264 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, consequentemente será divisível por 6. Para ser divisível por 9, bom, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. Quer dizer, a soma dos números tem que dar 9, 18, 27, tem que dar aí os múltiplos de 9. Eu já tenho a soma 2 mais 6, que dá 8. Para dar 9, o x tem que ser igual a 1. Então, vale. Para dar 18, deveria ser 10, mas isso não pode porque o número x tem um algarismo só. Então só tem uma opção. Para que o número seja divisível por 9, o x só pode ser igual a 1, no caso o número formado seria 261. E para ser divisível por 10, um número divisível por 10 se terminar em 0. Dessa forma, o x só pode ser 0, formando o número 260. Não há outra possibilidade de um número que eu vou colocar ali no lugar de x, que vai fazer um número de 3 algarismos que seja divisível por 10 nessa questão.